Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje estou presente para fazer um vídeo comentário ou vídeo homenagem para o Paulo Gustavo. Ele contraiu a Covid-19, estava internado desde 13 de março e infelizmente ontem, 4 de maio, recebemos a notícia de que ele não resistiu aí à sua brava luta contra a infecção. Por volta das 21 horas recebemos aí a notícia oficial de que infelizmente ele morreu e tinha apenas 42 anos de vida. O Paulo Gustavo, ele meio que atingiu aí o patamar máximo no seu fazer artístico. Como comediante, ele era respeitado aí por todos os seus pares e diante do público ele era apreciado quase como uma unanimidade. Eu passei a conhecer o Paulo Gustavo em 2009, quando eu assisti Divã, que é um filme que foi adaptado de um romance homônimo da Marta Medeiros e que até rendeu depois uma série que durou apenas uma temporada na Globo, também chamada Divã. Aqui no caso, o Paulo Gustavo interpretou René, que era um cabeleireiro e um grande amigo aí da protagonista e que compartilhava ali algumas confidências aí da personagem da Lília Cabral. Foi um período que ele estava investindo pesado no teatro, paralelo aí a algumas escolhas de papéis pequenos, tanto na TV quanto no cinema. Ele foi visto em séries como A Diarista, Casos e Acasos e Minha Nada Mole Vida. E foram papéis que ele conquistou graças ao prestígio que ele já estava obtendo ali no circuito teatral. Em 2004 ele despontou aí em Surto, em que já aparecia ali encarnado como a Dona Hermínia, que teria aí protagonismo em 2006 com a peça Minha Mãe é uma Peça. Já a adaptação para cinema de Minha Mãe é uma Peça chegou em 2013 e foi um verdadeiro sucesso. E que foi repetido com ainda mais êxito em 2016, quando veio a continuação. Já em 2019 tivemos aí o fim dessa trilogia cinematográfica da Dona Hermínia, e foi um filme que marcou a história do cinema por ser aquele que teve a maior arrecadação em bilheteria. Ele não fez o maior público, mas conseguiu ali computar a maior renda que até então se tinha registro. Minha Mãe é uma Peça 3 foi assistido por mais de 9 milhões de espectadores. Um número muito impressionante para o patamar que o cinema brasileiro estava atravessando aí nos últimos tempos, e que ter um filme nacional que fizesse uma bilheteria superior a 1 milhão já era comemorado aí com muita alegria. No entanto, eu penso que o melhor trabalho que foi possível testemunhar do Paulo Gustavo foi em 220 volts, que ficou na TV aí por 5 anos e que mostrava ele aí no seu maior potencial como um comediante, precisando se virar em um sem número de personagens dentro de um sem número de esquetes. É em 220 volts que ele também interpretou aí a minha personagem favorita que ele criou, sendo a Senhora dos Absurdos. A Senhora dos Absurdos era uma personagem que eu sempre tive o desejo de ver no cinema, mas eu compreendo que seria muito complicado aí criar uma dramaturgia para essa personagem. Aquela dondoca notória por fazer comentários extremamente desagradáveis sobre o proletariado. Inclusive, a Senhora dos Absurdos, assim como outras personagens criadas pelo Paulo Gustavo, incluindo a Dona Hermínia, nem sempre conseguem ser decodificadas da maneira correta pelo público devido ao seu humor sarcástico. Citando a Senhora dos Absurdos, tem sketches dela que fazem sucesso até hoje no YouTube, mas você percebe ali pela reação nos comentários de que as pessoas não estão interpretando muito ali como uma encarnação do Paulo Gustavo para fazer um deboche aí da classe burguesa, né, que vive no Brasil. Uma vez que tem muitos usuários que, na verdade, usam aspas ali de falas totalmente preconceituosas, como se o humor estivesse justamente nesse ato da personagem caçoar de minorias.
De certa forma, Minha Mãe é uma Peça, o primeiro filme, também foi muito criticado nesse aspecto, uma vez que a Dona Hermínia tinha ali várias tiradas em relação ao filho gay e também à filha obesa, e ela tecia ali alguns comentários ácidos, dos quais fazia alguns preconceituosos aí com esses grupos se fartarem ali de risos. Inclusive era esse tipo de receptividade do seu humor, um tanto distorcida aí, por parte do público, que acredito que fez com que o Paulo Gustavo, quando estava no auge da sua fama, evitasse ao máximo a imprensa. Eu me recordo, por exemplo, quando eu fui assistir Minha Mãe é uma Peça 2 em uma cabine de imprensa, eu perguntei para a assessora do filme à época se existiria ali uma junket, né? Como são chamados esses dias da imprensa em que nós jornalistas assistimos ao filme, depois temos uma coletiva de imprensa ali com a equipe do filme e por fim as entrevistas individuais para alguns veículos que antecedem ali o atendimento no tapete vermelho da premiere que se dá à noite, que também abre para o público. E ela disse que o Paulo Gustavo não queria junket porque ele não queria lidar com os jornalistas. Ele acabou fazendo só a premiere, o que há um protocolo ali que toda a produção, de certa forma, precisa seguir mesmo. Até porque o máximo que um jornalista consegue ali num tapete vermelho é fazer 2 perguntas no máximo para o ator. É uma pena que essas junkets não aconteceram, porque essa é a oportunidade que eu teria para conhecer o Paulo Gustavo pessoalmente e saber como que ele era, né, como uma pessoa e não apenas como um artista. Conhecer um pouco melhor em relação aos humores dele, lidando com a promoção do seu próprio trabalho. Enfim, é uma perda inestimável para o cinema, para o teatro, para a televisão, para o humor brasileiro. E é muito triste que essa morte tenha acontecido com um sujeito tão novo, que tinha tanto a oferecer e que na sua vida particular passava talvez pelo melhor momento aí da sua existência. Ele estava casado com o dermatologista Thales Bretas e ambos tiveram aí 2 filhos que foram concebidos a partir de 2 barrigas de aluguel. No início dessa manhã, quando eu ainda estava processando essa morte do Paulo Gustavo, depois de um expediente de trabalho, eu me deparei com o artigo da Luciana Bugni, do UOL, e ela tece ali uma análise bem interessante em relação ao legado que o Paulo Gustavo não apenas deixará como um artista, mas como uma pessoa notória que como um ícone talvez nos faça repensar como nós, como indivíduos e também como coletivo, estamos lidando com essa pandemia. Uma pandemia que atinge, inclusive, os mais favorecidos e os mais famosos que temos no mundo, sendo o Paulo Gustavo um deles. Vou sentir falta do humor do Paulo Gustavo, que às vezes ia para aquele caminho arriscado que eu sempre tive um apreço muito especial. E se protejam, fiquem bem, não aglomerem e usem máscara. É isso, até a próxima.